A atualidade de Paulo Freire na pandemia do novo coronavírus. A pandemia do novo coronavírus tem reforçado a atualidade da filosofia paulo-freireana, não só na educação e na pedagogia, mas também na vida. Do ponto de vista da educação libertadora de Paulo Freire, a pandemia evidenciou o agravamento, cada vez mais, das desigualdades sociais produzidas pelo modo de produção capitalista na sua filosofia neoliberal e de Estado mínimo. A condução das políticas de saúde e de combate à pandemia no Brasil afeta a vida da população trabalhadora. A prova está nos números. No início da tarde desta quarta-feira, 16 de setembro, o Brasil, segundo lugar em contaminações e mortes no mundo, apresenta 4,3 milhões de contaminados confirmados e mais de 130 mil mortes em apenas 6 meses. A matemática do governo federal, ainda que com método de contagem duvidoso e grandes subnotificações para omitir a dimensão da tragédia, revela um país à deriva, com seus recursos financeiros públicos sendo canalizados para os interesses privados de uma minoria. A gestão da pandemia desmascara a má gestão da economia, que tem levado ao aprofundamento das desigualdades já existentes. A crise é anterior à pandemia. Ela já estava instalada por meio de uma geopolítica de disputa muito forte entre Estados Unidos e China, com repercussões graves e bastante invasivas de tentativas de intervenção na América Latina, já evidenciada na Venezuela e em outros países, como o Brasil no governo atual. Uma vez que essas desigualdades sociais, que já estavam agravadas por causa dessa nova geopolítica neoliberal, foram evidenciadas pela Covid-19, o Brasil se viu preso num quadro de crise que afeta os oprimidos, que seriam, para Paulo Freire, a população mais carente e, sobretudo, os trabalhadores, os que sustentam as riquezas do país. As atualidades de Paulo Freire nos ajudam a perceber e nos dá a possibilidade de compreender que a luta continua na disputa entre o projeto da elite conservadora e dos trabalhadores. Eles nos ajudam a assumir a educação política, mesmo dentro das condições objetivas que estamos vivendo, afirma Cláudio Antunes, diretor do Simpro-DF. Ele explica que o Brasil vive um desprezo total com um sistema público que está atendendo precariamente às demandas. Na visão de uma educação libertadora, o que Paulo Freire traz para os dias de hoje é aprofundar as condições estruturais e conjunturais do problema e, nessa medida, assumir a organização dos trabalhadores, compreendendo esse fato para exatamente ter uma elevação da consciência política e, nesse contexto, fazer uma resistência mais forte ao governo, portanto, engajar a palavra da ordem do hashtag Fora Bolsonaro. Nesse sentido, uma visão de educação libertadora freiriana conduz para o fato de que, na pandemia, precisamos trazer as razões pelas quais o Estado brasileiro não tem cuidado de seu povo, diferentemente de Cuba, onde o movimento do Estado foi o de fortalecer a imunidade da população para que o coronavírus não tivesse espaço de contaminação, enquanto no Brasil foi justamente o contrário, denuncia a professora aposentada da Universidade de Brasília, Maria Luísa Pereira. Através do tempo. A teoria paulo-freireana atravessa o tempo. Ele foi o mentor da educação para a consciência. Muito mais do que um método de alfabetização de adultos, ele elaborou uma filosofia da educação adotada nas melhores escolas e universidades ao redor do mundo. Ele é o terceiro teórico mais citado em trabalhos acadêmicos no planeta, considerado um dos mais notáveis pensadores da pedagogia da humanidade. A ferramenta de pesquisa para a literatura acadêmica Google Scholar apontava em 2018 que Freire havia sido citado 72.359 vezes ao redor do mundo, ficando atrás somente do filósofo Thomas Kuhn e do sociólogo Everett Rogers, ambos estadunidenses. Ele foi perseguido pela elite empresarial brasileira e estadunidense, por causa dos métodos inovadores e da filosofia pedagógica que ele havia criado, com foco na transformação social, foi exilado por 16 anos. Evidentemente, eu fui preso e exilado por causa da ditadura. A ditadura militar de 1964 não só considerou,
mas disse por escrito e publicou que eu era um perigoso, subversivo internacional, um inimigo do povo brasileiro e um inimigo de Deus, disse Freire numa entrevista concedida à TV Cultura em 1989. Breve histórico. Em 1964, ano em que houve o golpe civil-militar no Brasil, apoiado e financiado pelos Estados Unidos da América, que depôs João Goulart da presidência da República, Paulo Freire foi cassado e preso por 70 dias. Na época, ele residia com a família em Brasília, porque estava a serviço do então Ministério da Educação e Cultura, o MEC, e desenvolvia um trabalho de formação de professores em Goiânia e o Programa Nacional de Alfabetização. Esse programa foi extinto pela ditadura militar em 14 de abril de 1964. Pau-mandado da elite empresarial conservadora do país e da Embaixada dos Estados Unidos, os militares acusaram o programa e o próprio Paulo Freire de subversivo e de ser contrário aos interesses da nação. Acusaram seus autores de quererem implantar o comunismo no país. Com esse golpe na educação, a elite, sobretudo a latifundiária, os Estados Unidos e os militares deram fim ao projeto de Goulart de lançar 60.870 círculos de cultura para alfabetizar 1,8 milhões de brasileiros ainda no ano de 1964. Desse total, 8,9% estavam na faixa etária entre 15 e 45 anos. Eram brasileiros que nunca tiveram o direito à educação e não sabiam ler nem escrever. Diante do tema da pandemia do novo coronavírus e da história da educação brasileira, nessa terceira matéria da série Paulo Freire, Vida e Obra, que integra a Semana Paulo Freire 99 anos, o SimproDF indica os livros Pedagogia da Esperança, de autoria de Paulo Freire, em 1992, e o livro Medo e Ousadia, o Cotidiano do Professor, cujos autores são Paulo Freire e Ira Shor, em 1986. Confira a seguir a primeira matéria da série.